Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 6 de novembro de 2025, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao versículo 10. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. Recordemos, amados irmãos e irmãs, aquilo que a gente repete muitas vezes na Santa Missa. Por quê? Porque Jesus hoje haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Vejam, e recordando aquilo que nós repetimos, vejam, para Deus mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Vamos repetir? Para Deus mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Ou seja, esse pecador de verdade é aquele que gera alegria no céu. Aí a gente vai recordar, amados irmãos e irmãs, o publicano e o fariseu. O fariseu era orgulhoso e, infelizmente, mesmo tendo feito um monte de coisa certa, não saiu diante de Deus justificado, porque ele estava cheio de si mesmo. Já o publicano era humilde, não tinha coragem nem de olhar para o altar e reconhecia que era pecador. E Jesus disse que foi justamente ele que saiu justificado. Por isso, a gente repete essa frase, vou repetir de novo: para Deus mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Ou seja, amados irmãos, eu chegar diante de Deus dizendo que sou santo e ser mentira, eu não vou ser acolhido, vou ser rejeitado. Mas eu chegar diante de Deus reconhecendo que sou pecador, eu estou falando a verdade. E, é claro, a verdade diante de Deus, ela é maravilhosa. Lembrem, amados irmãos, daquilo que a gente repete também nas Santas Missas. A verdade não tem a intenção de agradar a todo mundo, mas a mentira tem. E Deus, é claro, prefere a nossa verdade, que não quer agradar, do que a mentira, que quer agradar a todo mundo. Assim, amados irmãos e irmãs, recordemos que o próprio Jesus nos diz que só há um que seja bom, e esse é Deus. A gente vê isso lá em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Logo, amados irmãos e irmãs, veja, se só há um que seja bom, então não existe ser humano que não precisa de conversão. E Jesus diz aqui, na parábola, que 99 justos que não precisam de conversão. Então, são, na verdade, aqueles justos que acham que não precisam mais se converter. Mas, na verdade, todos precisamos, desde o mais pecador ao menos pecador. E o próprio Jesus diz: aquele que é fiel no pouco também será no muito. Assim, amados irmãos, percebamos, vejam, aqueles que acham que não precisam de conversão, amados irmãos,
eles enganam a si mesmos. Então, não existe, amados irmãos, nem eu, nem você, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de conversão. Mas, é claro, amados irmãos e irmãs, Jesus diz hoje, ó, quem reconhece as suas faltas e os seus pecados produz grande alegria no céu, pois, se confessarmos, amados irmãos, nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, se afirmarmos, amados irmãos, que não temos pecado, nós fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. A gente vê isso lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 10. Então, amados irmãos, se eu digo que não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus está mentindo. Mas se eu afirmo que tenho pecado, então eu estou reconhecendo diante de Deus que preciso da sua misericórdia, que preciso do seu amor. Lembra São Francisco? Ele dizia que ele era o homem mais doente do mundo e ele precisava do maior dos médicos, que é Jesus. Então, amados irmãos, nós também precisamos de Jesus para justamente sermos salvos, para podermos então pensar em ter também a vida eterna. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.